Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal, eu quero vos cumprimentar, meus amados irmãos, com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui para darmos continuidade ao estudo do primeiro trimestre de 2023. Neste, estamos estudando sobre Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Nesta lição, estudaremos sobre Estevão, um mártir avivado. Na semana passada, aprendemos sobre Pedro, o apóstolo Pedro, que foi um apóstolo transformado, mudado, quando recebeu o batismo no Espírito Santo. Pedro se transformou em um outro apóstolo, em um apóstolo com ousadia, com coragem, com destemor, não impulsivo, não inconstante, como se comportava antes do Pentecostes. Agora nós vamos estudar sobre Estevão, uma lição preciosíssima no que diz respeito ao sofrimento, ao que nós precisamos suportar, mantendo a chama do Espírito Santo acesa em nossas vidas. Não se esqueça que o nosso tema principal é o avivamento espiritual. Cuidado, meu querido professor, para você não se perder com assuntos paralelos e não focar a sua aula no que é o assunto do trimestre, o avivamento espiritual. Eu quero, antes de prosseguir, agradecer a todos vocês que estão conosco nesse canal. É uma alegria poder compartilhar com você este momento e saber que estou contribuindo para que você, caro professor, desenvolva bem a sua aula em classe. É uma alegria receber o feedback de muitos professores e até mesmo pastores que nos agradecem pelo fato de nós estarmos aqui ajudando os queridos professores a desenvolver as suas aulas. Neste momento, eu quero pedir a você, compartilhe este vídeo com outros irmãos e irmãs, para que também tenham acesso a este material, que é simples. Nós nos baseamos na revista, trazemos nosso comentário, nossa argumentação, nossa opinião. Hoje temos acréscimos, 2 importantes acréscimos para você, caro professor, utilizar na aula do próximo domingo. Então, compartilhe este vídeo, é o meu pedido. Quero, portanto, neste momento, agradecer a Deus a oportunidade rica que Ele me concede de poder estar aqui neste canal, transmitindo para você esta aula, e que o Espírito Santo possa dirigir as nossas palavras e assim trazer edificação, conforto e, acima de tudo, esclarecimento da lição para que você possa desenvolvê-la. Tenha em suas mãos uma canetinha, sempre bom termos uma canetinha em mãos. Tenha aí nas suas mãos a revista da Escola Dominical para você acompanhar a lição. Tenha nas suas mãos também exemplares da Bíblia para que você possa conferir os versículos e assim estar bem preparado para a próxima aula. No próximo domingo, que estudaremos sobre Estevão, um mártir avivado, na lição de número 7. Vamos orar então e falar com Deus? Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade de termos este canal para transmitir a teus filhos a lição que será estudada no próximo domingo. Pai, que o teu Espírito nos dê a direção e que eles possam aproveitar bem tudo o que nós falarmos aqui durante esta aula. Assim oramos e te agradecemos. No nome de Jesus, teu amado e querido Filho. Amém e amém. Vamos então começar a nossa aula e começamos sempre com o nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 55 e 56. Diz assim a palavra do Senhor: Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Atos capítulo 7, versículos 55 e 56. Repetindo: Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Atos capítulo 7, versículos 55 e 56. A nossa verdade prática diz o seguinte:
Por intermédio da graça de Deus, o cristão pode ser fiel a Cristo até a morte e contemplar a sua glória. Repetindo, por intermédio da graça de Deus, o cristão pode ser fiel a Cristo até a morte e contemplar a sua glória. Vamos, portanto, à leitura bíblica em classe em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 8 a 10 e capítulo 7, versículo 54 a 60 é o nosso texto bíblico que nós leremos agora com os irmãos. Deixo aqui uma recomendação. É necessário que o professor leia todo o capítulo 6 e todo o capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Meu amado irmão, não se contenha apenas em ler os versículos que a revista nos traz. É claro que o espaço da revista requer uma redução dos versículos. Entretanto, para entendermos o que a Bíblia nos fala sobre Estevão, o primeiro mártir da igreja cristã, nós precisamos ler capítulo 6 e capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Você verá quão rico é esse texto, o discurso de Estevão. Falaremos um pouco dele durante esta aula. Mas vamos à leitura do texto sagrado. Diz assim a palavra do Senhor. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se alguns que eram da sinagoga dos libertos, e algumas Bíblias está libertinos, e dos sireneus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Agora o capítulo 7, versículo 54 em diante, diz assim: E, ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e, expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Nós conhecemos bem quem é este jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Vamos então aos objetivos da nossa lição. Primeiro, apresentar a vida de Estevão, destacando o seu testemunho pessoal. Segundo, mostrar que o crente deve permanecer fiel a Jesus diante da perseguição e da morte. Terceiro e último, conscientizar de que cada crente precisa do poder do Espírito Santo para se fortalecer e permanecer na fé em Cristo. Vamos então à introdução da nossa aula. O assunto desta lição é o martírio de Estevão, um avivado herói da fé. Como um dos 7 homens que integravam o primeiro corpo de diáconos da igreja antiga, Estevão era cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Eu destaco algo interessante para os irmãos que são estudantes da Bíblia. Veja que neste texto de Atos capítulo 6, nós não temos a palavra diáconos. Entretanto, pela função exercida por estes homens, nós entendemos que era uma diaconia,
ou seja, eles foram escolhidos para servir às mesas, escolhidos para atender à causa social que surgiu com o crescimento da igreja. E não podia ser homens sem qualificações. Era preciso que eles tivessem uma série de qualificações. Então, estes homens foram escolhidos, mas quando lemos o texto sagrado, nós vemos o destaque que é dado a Estevão. Veja o que diz a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia aí em Atos, no capítulo 6, você vai ver o seguinte. Diz assim a palavra do Senhor no versículo 5. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Felipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Veja que aqui o Estevão está liderando esta lista. Estevão está liderando esta lista e há uma qualificação diferenciada. Homem cheio de fé e do Espírito Santo. Alguém pode perguntar, mas pastor Daniel, quais eram as qualificações necessárias para serem escolhidos os 7 diáconos? Muito bem, está aqui no versículo 3, diz assim: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Qual era o objetivo? Está no versículo seguinte: os apóstolos iriam se dedicar à oração e ao ministério da palavra. Diz assim: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Que interessante, amados irmãos, porque às vezes o líder, ele delega a oração, ele delega o ensino da palavra. E os apóstolos não, eles não delegaram a oração e o ensino da palavra. Pelo contrário, eles assumiram esta postura de manter a igreja na oração e na palavra, enquanto os servidores, os diáconos, atendiam às causas das viúvas e outras que porventura surgiram. Enquanto isso, a igreja prosseguia, porque nós temos aqui no início um dos problemas do crescimento da igreja. Quando a igreja cresce, as causas também surgem e é preciso que sejam designadas pessoas qualificadas para atuarem neste momento. Não pode ser qualquer pessoa. É um importante negócio. Diz mais a nossa revista: devido à sua atuação como autêntico evangelista na unção do Espírito Santo, causou inveja aos adversários do Evangelho. O livro de Atos revela o martírio de Estevão por causa de sua perseverança ao Evangelho. Nesse sentido, veremos que ele foi um servo fiel até a morte e, certamente, irmãos, receberá a coroa da vida, como está em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Vamos então ao primeiro tópico da nossa lição, mas antes eu quero deixar para os irmãos algo interessante. Estevão é um exemplo para nós. Isso que vou mostrar para vocês agora faz parte de um estudo ministrado por nós na 12ª EBOL, Escola Bíblica de Obreiros e Líderes da ADCOL. Nesta oportunidade, nós falamos sobre Estevão, um estudo aprofundado sobre o seu discurso. E se você, porventura, desejar adquirir esse material, entre em contato conosco, que nós faremos o possível para chegar até você, meu caro irmão ou irmã. Mas eu peguei uma parte deste estudo e trouxe para você algo importantíssimo. Estevão é um exemplo para nós, servos de Deus, obreiros da casa do Senhor. Primeiro, porque ele apresentou-se como um diácono pronto a servir. Segundo, porque ele se apresentou como um fervoroso evangelista. Ele não se conteve naquela condição de diácono, naquela condição de servidor, e poderia alguém pensar, mas o que esse diácono está fazendo? Ele estava fazendo a obra do Senhor. Ele estava sendo usado por Deus e vidas estavam sendo
abençoadas através do seu ministério de evangelista. Ele era um diácono, sim, mas exerceu um ministério de evangelista por um tempo, nós não sabemos quanto tempo, mas sabemos que havia sinais e prodígios sendo realizados através de Estevão. Terceiro, um homem sábio. Era admirada a sua sabedoria. Quarto, um cristão acusado injustamente. Quantos de nós também passamos por isso? Em situações adversas, somos acusados sem cometer falta alguma. Quinto, o pregador eloquente. A pregação de Estevão é algo que me fascina, porque Estevão ensina-nos como pregar. Estevão, ele mostra os fatos na ordem cronológica, coisa que muitos pregadores não fazem. Estevão sabe dar ênfase ao seu discurso no momento que ele quer. Estevão usa a palavra vossos pais, nossos pais, de forma muito inteligente. Estevão começa o seu sermão falando de glória e termina o seu sermão falando de glória. Eu acho muito interessante, por isso escrevi sobre este discurso e é maravilhoso saber que este discurso, que tem cerca de 52 versículos, ele é maior do que 5 livros da Bíblia em termos de números de versículos. Então é maravilhoso estudar a pregação de Estevão, que não foi uma pregação para a salvação ou para a conversão, mas mostrou exatamente o exemplo de discípulo, o exemplo de apóstolo, porque ele se tornou o primeiro mártir. E quando em Atos capítulo 1, versículo 8, diz ser-me-eis testemunhas, no original é ser-me-eis mártires. Ou seja, vocês serão mártires, vocês morrerão pela causa do evangelho. E isso aconteceu com Estevão. Continuando, Estevão, ele se tornou o primeiro mártir, como acabei de falar aqui agora, e por último, o primeiro discípulo de Cristo, ou apóstolo, como queiram, a ser recebido pelo próprio Cristo na glória. E Cristo o recebeu de pé. Então, meus queridos irmãos, Estevão é um exemplo para nós, um exemplo de diácono, um exemplo de evangelista, um exemplo de homem sábio, de cristão, de pregador, de alguém que se entrega pela causa do evangelho de verdade e de alguém que um dia foi recebido nos céus, assim como nós um dia também seremos. Continuando então, vamos agora ao primeiro tópico da nossa lição, o testemunho de Estevão. É o primeiro tópico da nossa lição. Vamos então agora para a nossa revista. Você pode abrir a sua revista aí e vamos acompanhar passo a passo, item por item, o que o nosso comentarista nos trouxe e vamos tecer algum comentário se assim desejarmos ou se assim considerarmos importante. Vamos lá. Primeiro item do primeiro tópico, Estevão usado por Deus. O nome de Estevão aparece pela primeira vez na escolha dos diáconos, em Atos capítulo 6, versículo 3 e 5. Claramente, o evangelista Lucas faz uma menção de destaque ao dizer que o primeiro mártir era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Meus amados irmãos, ser cheio do Espírito Santo não é apenas para ficar dando glória na igreja, falando em mistérios. Ser cheio do Espírito Santo é também receber de Deus capacidade para suportar os sofrimentos e assim obedecer ao ídolo do Senhor Jesus Cristo, crendo que se Ele morreu por nós, nós devemos dar a nossa vida por Ele. Então, Estevão é destacado por Lucas, como já falamos anteriormente. No versículo 8, tomamos conhecimento de outras características de Estevão, cheio de fé e de poder. Fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Essa reputação causou inveja e grande oposição dos adversários da igreja. Meu querido irmão, se você está sendo usado por Deus, fique consciente disso. Os invejosos se levantarão contra você. Você começará a ser mais visto, mais notado. E alguém pode, ao invés de glorificar a Deus,
tentar de alguma maneira, como dizemos às vezes, puxar o seu tapete e fazer com que você desanime. Mas não desanime, meu irmão, porque árvore que tem frutos recebe pedrada. De outra forma, a árvore que não tem fruto não recebe pedradas e também não pesa. Ela vai para um lado e para o outro, o vento vem e a leva de um lado para outro. Mas se você está dando fruto, certamente pedradas virão, mas o peso, a responsabilidade que você tem com as almas, com as vidas, é muito mais importante do que as pedras que lhe atiram. Continuando, levantaram-se alguns da sinagoga chamados de libertinos ou libertos. Eu trouxe para você duas explicações sobre esse termo. Libertos ou libertinos podem ser escravos libertos ou habitantes de Libertina, lugar que ficava na África, não muito longe de Cartago. Eu acho importante esta segunda colocação, porque se nós observarmos o texto, nós vamos ver Cireneu, de Cirene, alexandrinos, de Alexandria. E depois fala o texto, dos que eram da Cilícia, da Ásia, disputavam com Estevão. Então fica mais próximo dizer que os libertinos ou os libertos seriam pessoas que vieram da Libertina. É claro, você vai encontrar nas Bíblias de estudo também falando que eram escravos judeus, que foram soltos na época de Tibério, no ano 20 depois de Cristo, mas pelo contexto dá a entender que eram pessoas da Libertina. Continuando o texto, nós temos o seguinte: nos dias de hoje, oremos para Deus levantar crentes como Estevão, cheios de fé e de sabedoria. Segundo item do primeiro tópico, uma covarde oposição. Os inimigos da igreja usam de meios escusos, desonestos e malignos contra a fé cristã. Em debate com Estevão, como eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava, usaram o suborno para aliciar homens ímpios, a fim de acusá-lo com mentiras. Esses adversários levaram falsas testemunhas que o acusaram de blasfemar contra Moisés e contra Deus, o que Estevão não fez. Então, irmãos, a oposição ao evangelho é muitas vezes covarde. Ela usa de mentiras, de falsidade para poder tirar da graça um servo de Deus e levá-lo a cometer coisas que não convêm como cristão. Continuando o texto, diz assim: esses inimigos também usaram de violência contra Estevão, estimulando a liderança política e religiosa a levarem-no violentamente ao sinédrio. Apesar disso, algo surpreendeu os acusadores ímpios. Então, todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Isto é, irmãos, serenidade, tranquilidade, calma, sem se irritar, sem se importunar com o que estava acontecendo ao redor. Estevão era cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, cheio de fé, havia realizado grandes milagres e mantinha também um comportamento exemplar. Ora, meu querido irmão, quantos que quando são acusados vão para as redes sociais rebater uma ofensa? Quantos que quando são acusados acham que precisam pagar com a mesma moeda? Estevão, ele manteve a sua comunhão com Deus e a sua face resplandecia algo divinal. Continuando o texto, que Deus use o seu povo de tal forma que reflita o poder do Espírito Santo. Terceiro item do primeiro tópico, a fúria dos acusadores. Após resumir com sabedoria a história de Israel e de sua apostasia, Estevão mudou o foco do discurso, confrontou a dureza do coração dos líderes israelitas, dizendo: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois
como vossos pais. Como disse aos irmãos, a maneira como Estevão usa os vossos pais e nossos pais é algo brilhante, mostra a sua sabedoria, a sua inteligência e a sua capacidade de discursar diante de homens que ficaram sem ter o que responder. Em suma, denunciou as suas traições e homicídio contra Jesus. Assim, diante de tão dura denúncia, os ímpios julgadores se enfureceram contra ele. Todavia, fiel à sua missão, Estevão expôs com autoridade o que o Espírito de Deus propusera-lhe no coração. Vamos então ao segundo tópico da nossa lição, a preciosa morte de Estevão. Primeiro item do segundo tópico, cheio do Espírito Santo. Após a fúria dos inimigos de Cristo, o caminho do martírio de Estevão estava traçado. Entretanto, antes de fazê-lo, o primeiro mártir da igreja teve uma visão da glória de Deus e viu Jesus ao lado do Pai, num momento especial, de tamanho êxtase espiritual, de modo que a morte não o intimidou. Que visão maravilhosa! Olha o que diz o texto sagrado. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, veja, irmãos, sendo apedrejado, mas cheio do Espírito Santo, sendo apedrejado, mas glorificando a Deus, em comunhão com Deus, ele pôde ver os céus abertos, diz assim o texto sagrado, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Que visão gloriosa, uma vida espiritualmente avivada, contempla a glória de Deus diante de uma grande tormenta. Meu querido irmão, não importa o que você está passando, você pode estar sendo literalmente esquecido, você pode estar sendo pisado pelas pessoas, esquecido no canto, mas sabe de uma coisa? Teu Deus te contempla, mantenha sua chama espiritual acesa e seja um exemplo para os fiéis. Mantenha sua vida avivada. Veja que Estevão começou cheio do Espírito Santo e terminou cheio do Espírito Santo. É um excelente exemplo para nós seguirmos. Quantos que são como os Gálatas, que começam no Espírito e terminam na carne? Quantos são como Saul, que começou profetizando e terminou na feitiçaria? Então, que o nosso caminho seja um caminho que seja como luz da aurora, que vá brilhando mais e mais até ser dia perfeito, e que a unção que está sobre nós seja renovada a cada dia, ainda que venham sofrimentos, ainda que venham tormentas, ainda que venham apedrejamentos. Segundo item do segundo tópico, a violência dos acusadores. Se seus acusadores estavam enfurecidos por causa do enfrentamento corajoso de Estevão, eles não suportaram ouvir que ele via a glória de Deus e a Jesus nos céus. Com fim de executá-lo, o expulsaram da cidade, o apedrejaram perante um jovem chamado Saulo, e levaram-no com violência para fora da cidade, para ali fazê-lo primeiro mártir da igreja cristã. Àquela altura, Saulo de Tarso era o principal perseguidor dos cristãos. Nós já estudamos sobre o apóstolo Paulo em trimestres anteriores e sabemos muito bem que esta fase da vida do apóstolo Paulo, antes de conhecer o evangelho, é uma fase marcada por um homem que era um fariseu zeloso e que perseguia os cristãos de cidade em cidade. Até que um dia o Senhor Jesus Cristo encontrou-se com ele na estrada que vai para Damasco e ali mudou a trajetória de vida deste homem, que de perseguidor passou a ser perseguido
por causa do Evangelho. Terceiro item do segundo tópico: naquele momento de suplício e de dores, Estevão não demonstrou sentimento de vingança ou de ódio. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Eu vejo aqui, meus amados irmãos, como Estevão aprendeu com seu mestre, o Senhor Jesus Cristo. Foi exatamente isto que Jesus fez na cruz. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Foi exatamente isto que Jesus disse na cruz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E foi exatamente isso que Estevão fez, aprendendo com o seu mestre, morrendo, testemunhando, cheio do Espírito Santo ainda. Não se deixou abater, pelo contrário, manteve a sua alegria, manteve o seu contato com Deus e pôde ver os céus se abrindo para recebê-lo. Continuando, cumpriu-se o que diz a palavra de Deus: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Salmos 116, versículo 15. Um crente espiritualmente avivado não cultiva a vingança nem o ódio no coração. Ele está pronto para perdoar seus algozes. Precisamos aprender com Estevão e não revidarmos as ofensas, porque, é claro, nós temos na palavra de Deus base para isso. A Bíblia diz que nós somos bem-aventurados. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem. Meus amados, nós aguardamos a vinda do Senhor Jesus Cristo para recebermos a recompensa que está com Ele. Neste mundo, Ele já nos deu uma orientação dizendo: no mundo tereis aflições. Nós vemos que hoje se prega um evangelho que quer acomodar as pessoas aqui na terra, fazer com que as pessoas se sintam muito bem atendidas, muito bem tratadas, e devemos fazer, às vezes, até mudança na liturgia, mudança até no texto sagrado, se for necessário. Alguns pregam assim, para poder atender ao politicamente correto, como se a igreja se encaixasse de forma plena nas coisas do mundo. Irmãos, na realidade, este mundo jaz no maligno, e mantendo a nossa postura de fiéis, nós seremos ameaçados, nós seremos perseguidos, e temos plena consciência que o nosso mestre nos deixou esta instrução, e nós não nos espantaremos com essas coisas, porque o céu nos aguarda. Terceiro e último tópico dessa lição: o avivamento no sofrimento. Vamos ao primeiro item do terceiro tópico: sofrimento e morte dos apóstolos. Em livros de história da igreja, há registros de informações orais ou de tradições históricas sobre esse assunto. Com a exceção de João, o evangelista, todos os apóstolos tiveram uma morte violenta. A única coisa certa é que eles foram fiéis até a morte e não negaram o nome do Senhor. Os apóstolos eram espiritualmente avivados. Eram homens que mantiveram a chama do Espírito Santo. Quantas vezes somos tentados a negar a Cristo por motivos banais, quer na família, quer na escola, quer na condição de uma posição profissional? Que Deus nos guarde de trair o Salvador. E eu trouxe para você algo que não está na nossa revista. Nós já falamos sobre isso em lições anteriores, mas vale a pena trazer para você neste momento. Isso pode enriquecer a sua aula, caro professor. Como morreram os 12 apóstolos e Matias. André foi crucificado numa cruz em forma de X, símbolo religioso conhecido como Cruz de Santo André. Bartolomeu ou Natanael, diz a tradição que ele serviu como missionário na Índia e que foi crucificado de cabeça para baixo.
Outros dizem que foi amarrado num saco e lançado vivo no mar. Outros dizem que foi esfolado vivo. Tiago, filho de Alfeu. Não há informações concretas sobre sua vida, ministério posterior e morte. Dizem alguns que foi lançado do pináculo do templo e apedrejado até morrer. Tiago, filho de Zebedeu, foi o primeiro dos 12 a sofrer a morte de mártir por volta do ano 44 depois de Cristo, executado ao fio da espada, como consta em Atos Apóstolos capítulo 12, versículo 2. João, exilado na ilha de Pátimos, acredita-se que ele viveu até a avançada idade. O seu corpo foi devolvido a Éfeso para sepultamento. Judas Tadeu, ou Lebeu, diz uma tradição que foi assassinado por mágicos na cidade de Suanir, na Pérsia. Foi morto a pauladas e pedradas. Outros dizem que foi cravado de flechas. Judas Iscariote, acho que você sabe muito bem o que aconteceu com ele, procurou devolver o dinheiro aos captores de Jesus e enforcou-se. Mateus, alguns dizem que foi martirizado na cidade Nadabá, para outros foi morto à espada na Etiópia. Felipe, uns afirmam que foi crucificado, outros que foi enforcado. Simão Pedro, crucificado de cabeça para baixo em 67 depois de Cristo, negou-se a morrer como seu amado Senhor Jesus Cristo. Simão Zelote, por ordem de Trajano, foi martirizado. Tomé tornou-se missionário na Índia. Afirma-se que ele foi martirizado, atravessado por uma lança. E por último, Matias, apedrejado e decapitado. Segundo item do terceiro tópico, o avivamento e sofrimento. O avivamento espiritual, motivado pela presença gloriosa do Espírito Santo, renova as forças dos servos de Deus para enfrentarem situações difíceis por causa de sua fé em Cristo. A Bíblia nos mostra essa capacitação do Espírito para sermos resilientes diante das dificuldades. Resiliência é uma palavra muito usada recentemente. Fala de uma capacidade de suportar adversidade, uma capacidade de suportar sofrimento, uma capacidade de suportar situações indesejadas. Então a pessoa é resiliente, ele suporta, ele vai um pouco mais além, ele suporta um pouco mais, ele recebe afronta, ele recebe acusações, mas ele suporta e prossegue a sua caminhada. Para o crente espiritualmente avivado, quando diante do sofrimento, a alegria do Senhor é a sua força. Por isso que o avivamento é uma questão de necessidade. O crente em Jesus precisa desse suporte do céu para superar as muitas agruras pelas quais passa. Então, precisamos manter a chama, precisamos suportar as adversidades e precisamos suportar com alegria. O apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses estando na prisão. E ele disse: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Ele manteve a sua alegria mesmo estando preso e motivando os irmãos e ganhando almas por onde ele passava. Amém? Vamos então para a nossa conclusão. Diante dos inimigos do Evangelho de Cristo e da morte, o testemunho de Estevão nos mostra que Deus concede graça, força e equilíbrio emocional para o crente espiritualmente avivado. Que o Senhor nos ajude a glorificá-lo no meio das lutas da vida. A exemplo do primeiro mártir da igreja, não neguemos a Cristo. Eu te convido para a próxima lição, a lição número 8, que tratará sobre o avivamento espiritual no mundo. Eu agradeço a você, meu amado irmão e irmã, que nos assistiu até este último momento. Que Deus possa te abençoar, que a sua aula no próximo domingo seja uma bênção, que você possa desenvolver bem este assunto em sala de aula e que você possa, assim, ser edificado pela palavra do Senhor, que você tome
Estevão como exemplo para a tua vida, assim como ele sofreu. A igreja há de sofrer até o último momento, o momento do arrebatamento. E eu quero, meu amado irmão, estar junto com você, entrando na cidade celestial, quando Cristo Jesus vier buscar a sua igreja. Fique firme, esteja avivado e deixe que o Espírito Santo te conduza e te fortaleça a cada dia. É o que eu desejo a você, meu caro irmão e irmã, no nome de Jesus. Aqui se despede o seu amigo pastor Daniel Rosa Dutra. Deus te abençoe. Amém e amém.